Nos dias de hoje eu tenho visto algumas pessoas se juntarem para agradecer a Deus, como se fizessem um culto de ação de graças, mas será que Jesus nos ensinou que é mais importante agradecer ou obedecer? E por isso eu vou contar para vocês uma parábola que Jesus narrou aqui em Lucas 18, no verso 10. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. E aqui Jesus está nos ensinando a diferença que há entre um fariseu, que representa uma pessoa religiosa, estudiosa das Escrituras, com relação a um publicano, que é uma pessoa que era reconhecida por desviar o dinheiro, como se fosse, por exemplo, um político da atualidade. Só que nesse caso, esse publicano tinha uma postura de alguém que estava arrependida dos seus crimes, dos seus atos, muito provavelmente por ter lesionado pessoas inocentes, pessoas que eram inclusive necessitadas. E esse homem, você vê que diferentemente do fariseu, esse publicano não tinha nem coragem de erguer os seus olhos para Deus. Ele simplesmente pedia misericórdia porque ele se reconhecia como um pecador. Já o fariseu tinha uma postura competitiva, porque ele se comparava com as outras pessoas, mais ou menos como a gente vê nas igrejas cristãs dos dias de hoje, em que os membros ficam competindo para ver quem tem o culto melhor, quem tem uma assistência dominical com mais pessoas, quem aparentemente é mais santarrão do que os outros. E esse fariseu se comportava exatamente dessa maneira. Ele ia para os cultos e agradecia a Deus, porque ele não era como os ladrões, as pessoas corruptas, ele não era como os adúlteros, então quer dizer que ele tinha um bom nome na praça e automaticamente Deus deveria reconhecer ele como se fosse um semideus. Mas Jesus nos ensina aqui que não é pela prática da religiosidade ou mesmo de regrinhas que foram aprendidas nos templos sagrados que esse homem sairia justificado por Deus. Quer dizer, Jesus não quer que a gente se aproxime dele ou se reúna para agradecê-lo. Jesus está dizendo aqui que para alcançarmos justificação, precisamos reconhecer quem somos, nos humilhar, para que assim ele venha nos exaltar, porque aquele que se exalta será humilhado. E eu sei que você deve estar imaginando que eu estou insinuando que as pessoas das instituições religiosas, na verdade, estão multiplicando fariseus dentro desses salões, ao invés de discípulos de Jesus, como se fosse realmente uma sinagoga de fariseus. Se você está pensando nisso, então você acertou. Eu estou afirmando para você que grande parte das igrejas dos dias de hoje, não necessariamente todas, se comportam como se fossem celeiros de fariseus. E se você ainda tem alguma dúvida, vou te fazer uma pergunta. Será que Jesus, ele quer discípulos dele, pessoas que permanecem nas palavras dele? Ou será que ele quer pessoas que vão bater a carteirinha no culto para então louvar a Deus? Eu estou dizendo louvar a Deus porque ali num culto normal você não tem nem oportunidade de ficar pregando aquilo que você quiser. Você tem que ficar esquentando o banco. O máximo que você pode fazer para abrir a boca é entoar algum louvor, alguma coisa assim. Você concorda comigo? Isso quer dizer que as pessoas vão para essas reuniões para passivamente ficar observando um cara pregar e então ter um momento de participação somente quando for para ofertar ou abrir a boca para louvar e agradecer a Deus. E olha que interessante que Jesus disse a respeito de fazermos discípulos dele aqui em João 8, verso 31. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Então Jesus está dizendo aqui que na verdade ele espera
discípulos dele que permaneçam nas suas palavras. Quer dizer, não adianta eu simplesmente declarar: eu confesso que Jesus é meu Senhor e eu sou um discípulo dele. Jesus está falando sobre permanecermos firmes na palavra dele. E você, será que você tem conhecido as palavras de Jesus? Será que você tem ouvido as palavras dele serem pregadas por aí? Ou será que você tem se contentado em simplesmente ouvir uma musiquinha de louvor? E Jesus continua que, se verdadeiramente nos tornarmos discípulos, assim conheceremos a verdade e essa verdade nos libertará. Muitas pessoas gostam só desse verso 32, falando sobre alcançarmos a liberdade por meio da verdade. Mas entenda aqui que essa verdade só se conquista quando você se torna um discípulo de Jesus, alguém que conhece e pratica as palavras dele. E para uma pessoa chegar nessa condição de decidir seguir a Jesus, ser um discípulo dele, não tem como ser uma pessoa como esse fariseu que simplesmente ficava ali agradecendo, que se achava o bam e tal, porque uma pessoa que está nessa condição não se sujeitaria a ser um discípulo de Jesus, porque no fundo ele idolatra a si mesmo, ele está cheio de um ego próprio em que não cabe o senhorio de Jesus na vida dele. Para sermos discípulos de Jesus, temos que reconhecer que dependemos completamente da misericórdia dele. E como esse pecador que bateu no peito e orou pedindo misericórdia, essa é a condição que precisamos alcançar para nos tornarmos discípulos de Jesus, porque assim permaneceremos, nos esforçaremos por conhecer e praticar as palavras dele. Porque Jesus não quer simplesmente um louvorzinho e uma questão de a gente poder declarar ele como se fôssemos amigos íntimos dele. E se você tem alguma dúvida sobre essa questão de intimidade que muitas vezes é pregada nas religiões por aí, então se você quer tirar essa dúvida, se Deus de fato quer religiosidade, será que ele quer intimidade? Então dá uma olhadinha nesse vídeo aqui e a gente se vê nas próximas palavras. Falou! Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Tchau!